Olá, amigos do Itanhaém, Litoral e Região. Eu sou a Cissa Martins e estou mais uma vez com vocês com a nossa série Histórias que Inspiram. E o nosso convidado de hoje, para abrir o nosso ano de 2026 com chave de ouro, ele é ator, diretor teatral, produtor cultural, meu querido amigo Chico Forlenza. Muito Chico, prazer. é um prazer estar com você aqui. Eu estava esperando muito esse momento, ansiosa, porque como eu já falei para os meus amigos e minhas amigas, eu sou curiosa, adoro saber da vida dos outros e muito mais de pessoas inspiradoras, que com a sua vida, que com o seu trabalho nos inspiram a ser pessoas melhores. E você, saiba disso, é uma dessas pessoas. Chico, aquela pergunta básica, eu quero saber de onde veio o Chico Forlenza, como que ele chegou aqui em Itanhaém, onde você nasceu? Bom, muito obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer você, Cissa, uma querida amiga. Nós nos conhecemos, a Cissa estava na plateia e eu no palco, depois nós nos tornamos amigos. É uma grande alegria receber você e o Tiago, do perfil Itanhaém, Litoral e Região, aqui em casa, no meu ateliê. E posso contar para você que eu vim para Itanhaém no finalzinho da pandemia, vim apenas com a intenção de passar uma temporada, eu ia aguardar o final da pandemia para voltar para o Nordeste, onde eu estava antes da pandemia, mas aí Itanhaém, com a sua magia, me abraçou e o meu caminho com todo o trabalho cultural que eu faço aqui foi conquistando, né, novos espaços, fui conhecendo pessoas, fui sendo muito bem aceito e estou em Itanhaém já há quase 5 anos. 5 anos. Você falou da pandemia e a pandemia ela foi algo que trouxe para a gente assim muito forte a importância do artista para a cura da alma, né? É aquele momento em que todos nós estávamos com medo de perder a nossa vida, alguns já chorando pelas pessoas que haviam perdido, e nós encontrávamos nos artistas, nos músicos, nos atores, aquele conforto para nossa dor, aquela esperança de dias melhores, né? Então foi todo um movimento da classe artística em prol de estar trazendo para a gente através de lives, né? Eu lembro disso muito forte, acalentando o nosso coração. A gente via as apresentações nas varandas. Nesse período, você teve alguma coisa nesse sentido? Você fez algum trabalho nesse sentido? Eu tive um trabalho, sim, na pandemia, bastante importante, mas não foi com a arte. Eu sou praticante de meditação há muito tempo. Eu estava parado, sem dar aula de meditação, sem praticar meditação, e quando começou a pandemia, eu fui, digamos, inspirado pela espiritualidade e comecei a fazer lives de meditação e de trabalho de fortalecimento, porque as pessoas estavam muito desesperançosas. E eu não tinha essa desesperança, eu não tinha esse pessimismo, eu não tinha esses medos muito autênticos, óbvio, que as pessoas sentiam. Eu não sentia isso. E eu me sentia fortalecido e fiz muitas lives de meditação, de orientação, de autoconhecimento para as pessoas. Foi um período bem importante. Chico, que momento da sua vida você parou, olhando lá para trás, o jovem Chico, aquele adolescente à procura da carreira, procurando a formação, com aquela pergunta, né, o que você vai ser quando crescer? Que momento você percebeu que você iria trabalhar com artes? Você falou, é isso que eu quero viver. Então, eu comecei a estudar artes muito cedo, com 15 anos. Eu comecei a fazer escola particular de artes, desenho, pintura, desenho de decoração, desenho de moda, todos os cursos que tinha na escola particular, eu fiz. Então, quando chegou a época do vestibular, para mim estava muito claro que era artes. Aí eu fui fazer artes plásticas, artes visuais na FAAP, e então eu fiz essa minha formação. Quando terminou, eu fiz a formação em arte-terapia, que era uma novidade, ninguém ouvia falar em arte-terapia. Aí eu fiz a pós-graduação em arte-terapia e passei a trabalhar como artista plástico e como arte-terapeuta, montando grupos terapêuticos de autoconhecimento, e isso muito jovem, 25, 26 anos, né?
E depois me mudei para o Nordeste e lá começou minha carreira profissional como artista plástico, fazendo exposições em várias capitais do Nordeste, várias galerias, né? Aí começou minha carreira. Neste teu trabalho com arte terapia, o que a arte terapia te ensinou sobre o ser humano? Então, através da arte terapia, através da arte, o ser humano, a pessoa pode se expressar de uma forma não verbal, porque nós somos muito verbais, nós somos muito mentais. Então você vê o desenvolvimento de uma criança até os 5, 6 anos de idade, ela é espontânea, ela é criativa, ela desenha com liberdade. Quando ela entra na fase de alfabetização, e você que é educadora sabe muito bem disso, quando a criança entra para a alfabetização e ela vai trabalhar o lado do cérebro, do raciocínio lógico, do aprendizado, da escrita, da leitura, infelizmente as escolas abandonam a criatividade. Então aquela criatividade, todo aquele potencial fica dentro da pessoa, mas ela não desenvolve mais ao longo da vida. E aí o que a gente encontra no grupo de arte terapia? As pessoas que falam, eu não sei desenhar, eu não sei pintar, eu não sou criativo. Não é verdade, né? Essa criatividade está latente, está dentro, e a arte terapia, ela oferece os recursos para que a pessoa se reencontre com esse potencial. E a arte terapia, então, dá para trabalhar da criança pequena até a pessoa mais velha. Na verdade, eu nunca trabalhei na arte terapia com crianças. Com Sempre crianças eu trabalhava em sala de aula, né, Uhum. como professor. Mas arte terapia com adultos. E a arte terapia, ela trabalha muito questões de limitação, das crenças limitantes, os bloqueios, os altos bloqueios que nós temos, né? E através da arte terapia, de repente a pessoa olha um trabalho que ela realizou e ela tem um insight, ela tem uma descoberta de alguma coisa que ela pode se transformar. Eu sempre preferi trabalhar com jovens e adultos na arte terapia, né? Que bacana. E aí você vem com esse olhar mais apurado da arte terapia, a sua caminhada se desenrolando. E o que essa influência da arte terapia acabou influenciando a tua veia artística, as tuas concepções artísticas? Na verdade, eu nunca parei de pintar. Mesmo trabalhando com teatro, eu continuo pintando, né? Atualmente, por exemplo, eu tenho um propósito de todos os dias estar pintando alguma coisa, seja um tecido, seja um quadro, seja fazendo um desenho, mas essa prática diária. E hoje muito menos, mas teve uma fase importante da minha vida em que o pintar um quadro me dizia muito coisas que eu não enxergava em mim. Hoje já não acontece muito esse processo, a pintura ela é mais a questão estética e técnica mesmo, né? Porque acho que eu já tenho muito para trabalhar em mim, mas já estou bem trabalhado em muitas coisas. Claro, todos nós temos as nossas crises, nossos momentos, e é importante que tenha, que é o que faz a gente ir para um novo patamar, né, para um outro nível da nossa vida. Pegando esse teu gancho sobre o autoconhecimento, vou te fazer uma pergunta um tanto quanto filosófica, Uau. mas que tem tudo a ver com o teu trabalho, porque você já tinha me dito que o teu trabalho ele é permeado por uma questão espiritual, que você se deixa guiar, né, por a sua crença na espiritualidade. Criar, para você, é um ato somente estético, espiritual, os dois, ou envolve mais coisas que você usa nesse seu processo de criação? Então, são os dois. Teve uma fase da minha vida que eu fazia um tipo de pintura, não era pintura mediúnica, que é diferente, mas era uma pintura muito inspirada pelos seres espirituais. E eu não tinha consciência. Então eu trabalhava com um tipo de material que é o pastel seco, que é um material muito fácil de manusear, diferente da tinta, que exige mais técnica, né? E se manifestavam, vamos dizer, entidades espirituais ali, que eu não tinha previsto que ia acontecer, né? Então, mas isso hoje já não acontece mais, hoje já é um trabalho mais técnico. Então, quando eu vou para a tela, eu vou com um desenho pré-estabelecido, com uma ideia pré-estabelecida, mesmo que seja
entidades espirituais, né? Então, por exemplo, agora eu estou pintando lá no bairro do Gaivotas, aqui em Itanhaém, eu estou pintando um mural com os seres dos 7 raios, né? Saint Germain, etc. Então, é um trabalho espiritual, mas tem toda uma preparação técnica do desenho, das cores e tudo isso, né? Então, eu já consigo conciliar isso, não é mais um trabalho puramente intuitivo que vai fluindo, né? Tem ali a questão técnica mesmo, né? Você falou pra gente lá no começo do nosso bate-papo que você morou em vários lugares do Brasil. Eu também sei que você fez um intercâmbio na Itália. E, pessoal, quanto mais a gente viaja, quanto mais a gente conhece culturas diferentes, essa possibilidade que você teve de conhecer culturas diferenciadas também influenciou no teu trabalho? Ah, muito, muito. Eu vivi em várias cidades do Nordeste, várias praias paradisíacas, né? Lugares onde as pessoas pagam caro para passear uma semana. Eu tinha o privilégio de morar. Então eu sempre absorvi essa cultura local, né? Tanto, por exemplo, eu estava na Itália, muito próximo da cidade de Assis, eu sou Francisco, e estava ali perto e fui visitar a cidade de Assis, e fiquei muito influenciado pela vibração de São Francisco de Assis. Eu pintei mais ou menos uns 10 quadros desse tamanho aqui, ou mais, só de São Francisco de Assis, né? Então tem essa conexão com o lugar, né? Um período que eu morei no Nordeste, que eu pintava muitos pássaros brasileiros, as frutas brasileiras, né? Não com um olhar mercadológico, mas por uma inspiração mesmo das cores daquele lugar, né? Do dia a dia daquele lugar. Né? Porque ali você respira. Agora, por exemplo, eu estou em Itanhaém, tem 5 anos, eu amo Itanhaém, eu tenho uma ligação muito forte com Itanhaém. Então, esses trabalhos, né, como esse aqui e outros, eu estou preparando uma exposição só sobre os monumentos. Peraí, segura aí que nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas isso é spoiler já tá dando spoiler já tô dando aqui, ó. Spoiler. Você, Itanhaém te abraçou, você veio para Itanhaém como um refúgio, fugindo de uma pandemia. Acredito que aqui, por ser um lugar mais seguro, uma cidade menor, então muitas pessoas vieram se, né, abrigar no litoral. Mas o que te fez ficar? Essa é a pergunta. O que te fez ficar? Bom, eu amo a praia. Já morei na montanha, cachoeiras e tudo, gosto muito, mas hoje eu não moraria mais, não seria mais minha escolha. Eu amo a praia, eu amo acordar, pisar na areia, eu tenho o privilégio de morar na esquina da praia. Então, ver o dia amanhecer na praia, fazer meus exercícios, passear na praia, pegar minha bicicleta e andar pela orla, todos os dias eu não me canso de olhar essa paisagem. Depois eu encontrei um ambiente cultural muito favorável para o meu trabalho, e também não posso deixar de falar que eu encontrei Benedito Calixto de Jesus, né? Um dos maiores artistas da virada do século XIX para o século XX, que é nascido aqui, e que também é um tema de mais um assunto. Então, como nasceu o projeto? Eu ia chegar nele agora, porque eu conheci o Chico lá no começo, ele falou que eu estava na plateia, a prefeitura do nosso município fez uma apresentação em homenagem ao Dia dos Professores, e eu conheci o Chico ali naquela apresentação. E eu fiquei muito encantada, porque ele deu vida a uma figura muito importante da nossa cidade, que é o pintor Benedito Calixto. E eu saí dali, como professora, encantada. Eu falei, meu Deus, meus alunos precisam ver essa apresentação. E logo eu, muito, né, danadinha que sou, dei um jeitinho de conhecer o Chico mais de perto e me aproximar do Chico. Então, como você conheceu a figura do Calixto aqui em Itanhaém e como você sacou que isso daria um projeto cultural, um bom trabalho para ser feito na cidade? Então, aí preciso só contextualizar que com 40 anos eu comecei a fazer teatro. E fiz várias peças de teatro, fiz produção de várias peças e depois dirigi, escrevi várias peças. E com essa experiência do teatro, eu fui convidado para fazer uma performance de 10 minutos em Santos, e o personagem da performance que me foi encomendado, era um trabalho encomendado, era o Benedito Calixto de Jesus, que eu não sabia quem era.
E aí eu fui estudar quem era o Benedito Calixto Jesus. Quando eu comecei a estudar e li a biografia dele, primeiro que ele nasceu em Itanhaém, eu já estava morando em Itanhaém. E quando eu li a biografia dele, um artista que entre o século XIX e o século XX viajou o estado de São Paulo inteiro, fazendo quadros imensos em igrejas que estão aí até hoje. Ele tem obras na igreja de Santa Cecília, de Santa Ifigênia, da Consolação. Ele foi premiado pelo Papa Pio XI pelo trabalho religioso que ele fez. Nossa. Ele ganhou prêmio nos Estados Unidos. Ele fez exposições em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo. Isso no começo do século, onde a tecnologia, a gente pode imaginar, só se locomovia por trem, só se comunicava por carta e telegrama. E aquele homem tinha aquela produção gigante. Isso me fascinou. Porque eu sou artista plástico e às vezes para comprar pincel, mesmo com as facilidades da internet hoje, né? Mas assim, comprar tinta, comprar pincel, e como me intrigava, como ele conseguia material, como ele conseguia produzir tanto. E além disso, né, que é uma coisa que me intriga bastante, que dentro de todo esse movimento de produção dele, dos quadros, das pinturas, das encomendas para as igrejas, ele ainda encontrava tempo para registrar a nossa história, né, para fazer mapas, sempre se preocupando em deixar registrado para as gerações futuras conhecerem a história da nossa cidade, né? Eu costumo dizer que o Calixto, para mim, ainda é um baú a ser descoberto e desbravado. Por quê? O Calixto, ele foi historiador, ele informal, né? Ele pesquisou a história de Itanhaém, a história da fundação do Brasil, ele escreveu livros sobre a fundação do Brasil, ele foi cartógrafo, ele fez vários mapas. Por exemplo, quando a cidade de São Vicente foi fazer a primeira urbanização e que precisavam abrir as ruas para passar os encanamentos, e o grande urbanista Saturnino Braga, quem acompanhou ele foi o Calixto fazendo os mapas. O Calixto, aqui em Itanhaém, ele descobriu 10 sítios arqueológicos entre Itanhaém e Peruíbe. Isso significa caminhar na areia quente, caminhar em cima das dunas, com que tipo de equipamento, com que tipo de técnica para fazer as escavações, para encontrar sambaquis. Ele mapeou 10 sambaquis no nosso litoral. Ele foi fotógrafo, ele ganhou uma bolsa de estudos, foi para Paris, e quando ele voltou de Paris, ele trouxe uma máquina fotográfica e ele fotografava. Ele foi o primeiro artista que usou a multimídia. Ele fotografava as imagens que ele queria passar para os quadros. Né? Pouca gente sabe, ele foi astrônomo amador. Ele tinha uma luneta que ele trazia para Itanhaém, que era uma vila pobre, uma vila pequena, uma vila de a maioria da população analfabeta. Ele trazia uma luneta para que essas pessoas pudessem ver o céu. Então, é um homem à frente do seu tempo, é um homem impressionante. Aí eu me apaixonei completamente, estudei a vida dele, fiz a performance para a qual eu fui contratado e falei, não posso deixar isso assim, né? Vem para mim um convite como esse. E aí eu escrevi a peça, que a princípio tinha 20 minutos, hoje ela está com 35 minutos, é um monólogo, né? Onde eu represento esse grande mestre. Tem uma frase que você falou uma vez, a gente conversando informalmente, você falou assim: não foi eu que escolhi o Calixto, mas eu acredito que foi o Calixto que me escolheu. Porque, gente, se vocês verem o Chico caracterizado de Calixto, é muito parecido. A gente fica arrepiado com a semelhança, né? É uma coisa que impacta. E em algumas apresentações dele, eu vi pessoas chorarem, porque, assim... Quanto tempo eu não ouvia falar dele? Pessoas de mais de 60 anos falam assim: eu moro em Itanhaém há tanto tempo e na escola nunca ninguém me falou da história de Calixto. Eu não sabia que ele era tão importante assim, porque a gente sabe que ele é um pintor, mas as pessoas não tinham conhecimento, né? E você, através do seu trabalho, tem trazido à tona a importância, a grandiosidade da obra do Benedito Calixto. Eu tenho muita alegria, principalmente no Litoral Sul, porque eu apresento, né, em Peruíbe, em São Vicente. Em São Vicente eu apresentei na Casa do Barão, que é uma casa de 1900 que o Calixto frequentava.
Os moradores da Casa do Barão, em 1900, faziam sarau e o Calixto frequentava. Eu apresentei na Pinacoteca Benedito Calixto, em Santos, no dia do aniversário do Calixto, a Pinacoteca lotada para assistir o espetáculo. Eu também tive a oportunidade, como eu sou artista plástico, eles me convidaram para eu como Calixto, receber o público para mostrar as obras do Calixto e falar as obras do Calixto. Então é uma oportunidade que a vida me dá de falar de um personagem. Eu fiz artes plásticas na FAP, nunca ouvi falar de Benedito Calixto na faculdade, né? Na história da arte do Brasil não se fala, né? E é um personagem importantíssimo. Então uma honra, é uma alegria. Uma outra oportunidade que eu tive de ver, né, o Chico se apresentando foi no gabinete de leitura que nós temos aqui na nossa cidade, que também tem as mãos do Calixto, né? O Calixto foi um dos cooperadores para que aquele gabinete de leitura existisse. Chico, conta um pouquinho para nós do gabinete de leitura. Rapidamente. Pela minha pesquisa, o Calixto estava de férias, era férias de inverno, estava muito frio, e ele veio para Itanhaém. Vamos pensar que é uma Itanhaém muito pequenininha, uma vila muito pequenininha, que se resumia às casas lá do centro da praça, que ainda tem hoje lá, transformadas em comércio, e ali estavam os amigos dele. Quando o Calixto chegou, os amigos vieram procurá-lo e disseram assim: Calixto, a gente não recebe notícia da província de São Paulo, do Brasil, a gente não sabe o que está acontecendo. E era a proclamação da República, era a abolição da escravatura que estava acontecendo, e eles aqui isolados. Então eles falaram: nós queremos criar uma associação para assinar os jornais da província de São Paulo. Calixto, que era um homem viajado, que era um homem conhecido na elite artística, na elite política, na elite dos senhores do café, na elite da igreja católica, ele falou: não, nós não vamos fazer um estatuto só para trazer jornal para cá, vamos criar um espaço cultural para trazer uma biblioteca, um museu, para dar aula, alfabetização para os moradores da vila, e assim foi feito. Foi numa noite fria de inverno que eles se reuniram na casa de um desses amigos e criaram o Estatuto de Fundação do Gabinete de Leitura, que, para nossa grande honra, continua em pé com uma programação cultural viva da melhor qualidade. E o Calixto, então, montou ali, né, fez doação de livros, montou uma biblioteca, montou um museu com objetos da Guerra do Paraguai, com objetos indígenas. Ele fez questão que esse gabinete tivesse um palco, ele escrevia as peças de teatro. Então, é um homem, assim, ele é um agitador cultural, ele é um produtor cultural, numa vila pobre, de gente, em sua maioria, analfabetos. Ao ponto de trazer tantos outros amigos, né? Eu acredito que naquela época as pessoas curiosas, o que inspirava as pinturas de Calixto, e os outros amigos pintores queriam ver, né? Conhecer esse lugar que era inspiração para esse homem, e nós tivemos a visita de tantos outros pintores famosos daquela época, né? O que nos gerou o bairro do Belas Artes, sim, não é mesmo? Sim, porque os modernistas, né, Mário de Andrade, impulsionados pelo Mário de Andrade, mas todos eles viajavam pelo Brasil para conhecer melhor, né? Estamos falando de um tempo que não tinha rede social. Se quisesse conhecer o que tem, você tem que ir lá pessoalmente. E eles vinham muito para cá, impulsionados pelo Calixto, né? Alfredo Volpi passou por aqui, outros artistas passaram por aqui, pela referência do Calixto ser nascido aqui. Bom, esse teu trabalho, ele é incrível, né? Ele ressuscita a nossa história, acende essa chama em nós de itanhaenses, né? De cidadãos dessa cidade, nos dá, desperta esse sentimento de pertencimento, né? E ele te traz aí um peso, né? Porque uma responsabilidade. Qual é a importância de realizar um trabalho que coopera para manter viva a memória cultural de um povo? Você falou a palavra que é real, assim, a responsabilidade. Porque eu estou fazendo no palco a vida de um homem que existiu e que tem descendentes vivos que seguem a rede social onde eu divulgo o Calixto, né? Que é o perfil do Benedito Calixto de Jesus no Instagram.
Benedito Calixto de Jesus, vocês vão achar lá. E no YouTube também, tem o canal do Calixto. E os descendentes do Calixto, eles acompanham. E quando acontece alguma situação que eles... já aconteceu de me questionarem em uma determinada situação, alguma coisa que eu falei, alguma coisa que eu pontuei. Então, é uma grande responsabilidade. Eu procuro me fundamentar nas pesquisas mais profundas que tem, pesquisas acadêmicas, trabalhos acadêmicos que falam da vida dele, né? Agora, a biografia dele, ela não tem detalhes, né? Tem datas. Com 18 anos ele sai de Itanhaém, com 20 anos ele sai de Santos, com 22 anos ele casa, com 29 anos ele vai para Paris. Mas o que aconteceu nesse período? Então essas lacunas me dão margem, me dão possibilidade da liberdade poética, de eu imaginar o que aconteceu, porque é o trabalho da dramaturgia, né? De colocar elementos que ligam os fatos dentro das datas que acontecem. E aí que acontece que as pessoas se emocionam, como você disse. Recentemente eu falei com um descendente dele sobre a viagem de volta de Paris para o Brasil, e ele me contou que sim, ele não vivia feliz em Paris, porque ele estava longe da cidade, ele estava longe da família. Então, como autor, eu me dei a liberdade de criar uma situação onde ele estava deprimido, né? E esse sentimento comove as pessoas, né? Enfim, é a liberdade de expressão. Nós falamos sobre essa responsabilidade, você nos respondeu lindamente. E assim, eu quero agora te agradecer, vou te agradecer muito mais depois, mas eu quero te agradecer pelo carinho que você tem com a figura do Calixto, muitas vezes fazendo trabalho voluntário. Para quem não sabe, o Chico já chegou aí na minha escola, ao meu pedido e o pedido das minhas colegas de trabalho, se apresentar para crianças de 4 anos de idade. Foi divertidíssimo. E é um desafio, porque são crianças de 4 anos de idade, e você vai pensar assim, as crianças não prestaram atenção em nada, as crianças ficaram encantadas em conhecer a figura do Calixto. Depois eles queriam pintar, a gente fez uma proposta para eles serem pintores como o Calixto, e eles queriam fazer o autorretrato deles como o Calixto fez. Ele muito generosamente deixou aquele quadro que ele pintou do Calixto para as crianças apreciarem, ficou conosco lá por um período, e assim foi de uma riqueza tão grande que essas crianças já não crescerão os adultos falando que nunca ouviram falar do Calixto na escola. Então, eu, enquanto professora, e essas outras colegas que comigo trabalham, já estamos tendo essa preocupação, já na tenra infância, de levar aos pequeninos a existência do Calixto, a importância do Calixto para a nossa cidade. E eu quero te agradecer por aquele momento que eu tenho certeza que marcou demais a vida das crianças. E aí eu quero te fazer uma segunda, terceira, quarta, quinta, todas as perguntas que eu tiver no mundo. O que você deseja provocar no seu público com a sua obra? Quando você vai, né, prepara o seu trabalho, prepara o seu texto, prepara o seu figurino, seus objetos de cena, o que o artista quer despertar naquela pessoa que está sentada ali na plateia? Ô Cícero, eu posso te confessar que eu me emociono toda vez eu me emociono. Porque naquele momento em que toda a plateia está desligada do celular, está prestando atenção em cada palavra, em cada gesto. Por exemplo, esse objeto, ele é do Calixto. Ele foi comprado para a cena do Calixto. Então tem um momento em que o Calixto fala alguma coisa e ele lava o rosto, lava a mão, porque era assim que se fazia em 1900 e pouco lá, e as pessoas elas estão observando tudo. Então elas estão numa conexão muito profunda, não com o Chico, com o Calixto. E como é um monólogo em primeira pessoa, eu estou ali falando como Calixto, então tem momentos muito emocionantes, tem momentos muito exaltados, tem momentos, né, de confissões, momento em que ele se apaixona pela esposa dele, em que nascem os filhos. Então tudo isso as pessoas vão acompanhando a história, né, e
é uma alegria muito grande. A minha motivação é saber que as pessoas sairão de lá. Às vezes eu estou andando pela rua, alguém me chama, ô Calixto! Você viu a peça, né? Além do Calixto, eu também tive o prazer de assistir o seu outro monólogo, que você faz os poemas do Pessoa. Fernando Pessoa. Fala um pouquinho para a galera desse teu monólogo, desse trabalho. Então, esse outro monólogo que eu apresento simultaneamente, então tem do Calixto, tem o do Fernando Pessoa, ele já é mais antigo, ele tem uns 10 anos, ele começou como uma performance só de poemas, 2, 3 ou 4 poemas, e eu fui criando a dramaturgia, eu fui colocando a trilha sonora, eu fui criando o personagem, eu fui trazendo novos textos, e hoje ele tem 30 minutos, 35 minutos, e são poemas lindíssimos e muito filosóficos, né, porque trata da questão da filosofia da vida. O que é a vida, né? A vida é finita, a gente está aqui hoje compartilhando a vida até quando, né? A vida é finita, né? De repente você recebe a notícia, fulano morreu, nossa, mas morreu, eu estava com ele na semana passada. Pois é, esse é o tema do monólogo, que emociona muito também. Eu também me emociono muito e não vejo a hora de voltar para os palcos com ele também. Então, falando de volta aos palcos, projetos. Pessoal, ele está fazendo um projeto, vou pedir para que ele fale junto com a Secretaria de Cultura, e eu fui assistir também. Eu falo para ele que eu sou a fã número 1, número 2, eu não sei, eu tô ali na disputa para vocês verem que eu não tô mentindo, eu já vou ver tudo que ele posta lá que vai fazer uma coisa, eu tô lá ainda assistir. Fala do projeto que você está falando na estação do trem lá. Com muita alegria, nós fomos contratados, a Companhia Burucutu, que me convidou, a companhia de teatro, e nós estamos fazendo um trabalho divertido e também histórico, onde nós contamos a história de 3 personagens lá na praça, em frente à igreja. Então, lembrando que é uma das igrejas mais antigas do Brasil, né? É uma das praças mais antigas do Brasil, e por onde pisaram personagens importantíssimos, né? Então a gente retrata o Martim Afonso de Souza, o padre José de Anchieta, e eu naturalmente faço o Benedito Calixto de Jesus. E a gente isso é com música, com sanfona, com rabeca, e nós vamos cantando as músicas do Ernesto Zuarghi, que é um personagem também muito importante aqui de Itanhaém, que foi um ambientalista e músico e uma pessoa que tem a sua família estabelecida aqui. Então é muito divertido, que é um cortejo. A gente vai andando pela praça, pelos monumentos, contando essas histórias desses personagens. É uma grande alegria. E as pessoas apreciam isso após ter feito um passeio de bondinho nos pontos históricos da cidade. Esse passeio ele pode ser agendado com a Secretaria de Cultura. No site da Prefeitura, Gratuito para você que quiser fazer esse passeio. São 2 horas de passeio pelos pontos turísticos e no final do passeio eles encontram com o grupo de teatro. Aproveitar para parabenizar, né, a Secretaria de Cultura, porque realmente eu achei incrível esse movimento de levar a história de Itanhaém para o turista, porque o turista vem aqui, ele vem atrás de praia. Então, quando ele se depara com uma cidade que tem uma história riquíssima, ele vai levar a história da nossa cidade para a cidade dele e vai contar para outras pessoas que vão conhecer a riqueza da nossa cidade. E aí, não é só turista, não. Ao final da apresentação, eu converso com o público presente, tem muita gente de Itanhaém que vem para aproveitar que o passeio é gratuito. E você já foi? Eu vou. Você vai? E elas me falam isso, puxa, eu moro em Itanhaém, eu não sabia dessas histórias, né? Então eu acho que isso é muito rico porque nós temos um patrimônio físico, nós temos monumentos como a igreja, como o convento, como o museu, né? Só para falar do centro ali da praça histórica, que as pessoas passam, tiram foto, mas não têm ideia. Se torna comum, né, no nosso dia a dia. Às vezes a vida é tão corrida, pessoal, e a gente não para apreciar as pequenas coisas do nosso cotidiano, as pequenas belezas da nossa cidade. Então, se você passar ali pelo aquele centro, com um olhar mais aguçado, você vai encontrar a Casa de Câmara e Cadeia, a nossa igreja, lá no morro, nosso convento, lindo. A Pinacoteca, o gabinete de leitura, mais à frente a nossa biblioteca. Exatamente. E eu sempre gosto de dizer para as pessoas que estão ali, esses prédios contam a história do Brasil.
né? Contam a história do Brasil. E agora a gente está vendo que a igreja retomou a reforma, né? Então, em breve, se Deus quiser, a gente vai poder entrar na igreja onde o padre Anchieta entrou, onde o Benedito Calixto e a família dele, né, frequentavam, né? Então, eu acho que isso é muito importante porque a gente só valoriza o que conhece. Então, esse trabalho é muito importante para que as pessoas conheçam. Posso dar o spoiler? Pode dar o spoiler. Eu estou preparando uma exposição sobre os monumentos de Itanhaém, né? Os monumentos coloniais também, a escultura da Mulheres de Areia, as praias, né? A Praia dos Pescadores. E em abril vou lançar uma exposição lá no Gabinete de Leitura, abrindo junto com o aniversário da cidade, só com os quadros referenciando o nosso patrimônio natural e histórico. E o monólogo continua, do Benedito Calixto. Continua. Como que as pessoas que querem ver o teu trabalho, que querem ter o prazer de assistir o teu trabalho, onde elas vão te encontrar, como que elas vão te contactar, onde você está aceitando ir, já aproveita e fala pro pessoal. Então, meu Instagram pessoal é chicoforlenza_artes, tem o Instagram do Benedito Calixto de Jesus, que eu também que publico lá as coisas específicas do Calixto. E é fácil me encontrar no centro de Itanhaém, todo dia eu estou por ali pedalando, passeando, no Café Delícias da Vila também, a gente sempre está por ali celebrando. Que, diga-se de passagem, o André tem feito um trabalho incrível, né, fomentando cultura aqui na cidade de Itanhaém. Eu sempre tenho muito prazer de estar ali com ele. Convido a vocês a conhecer aquele espaço, que é um espaço que te abraça, com tanta intensidade, assim, você chega lá um dia é música, você chega lá outro dia é pintura, você chega outro dia é poema. Então o André tem feito um trabalho maravilhoso. E André, eu ainda vou te entrevistar, hein? Aguarda. Café Delícias da Vila, que fica no centro, na Galeria Caiçara, em frente à biblioteca. A programação que o André prepara é riquíssima. Tem o Festival Caiçara, tem o Festival de Inverno, tem lançamento de livro, tem shows de músicos da cidade. Inclusive, nesse final de semana vai ter show de MPB lá. Entra lá no Instagram dele para você ver direitinho a data e o horário, mas eu já sei que eu estarei lá para apreciar esse show. Eu sei que tem. Ó, estamos caminhando para o final da nossa entrevista, com o coração assim cheio, muito grata. Eu amo conversar com pessoas que sempre têm, sabe, a agregar pra gente, conhecer a história de Itanhaém, saber mais sobre o Calixto, é sempre um prazer para mim. E o Chico, ele me prometeu, quem já viu as outras 2 entrevistas que eu fiz, sabe que eu encerro sempre com uma poesia a respeito do trabalho do meu entrevistado. Mas hoje eu vou fazer o contrário. Eu pedi para que o Chico encerre para a gente essa entrevista com uma poesia, com um poema do Fernando Pessoa. Então, Chico, olhe para o nosso público, para o pessoal do Itanhaém, Litoral e Região, e declame o seu poema maravilhoso. Na verdade, é bem curtinho, mas como é Fernando Pessoa, é bem profundo. Diz assim: dizem que há mundos lá fora que nem sonhos eu vi, mas o que me importa todo mundo, se o mundo todo é aqui. Cissa, muito obrigado, uma honra receber você em casa, uma honra, Tiago, te conhecer pessoalmente. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de falar do Calixto, de falar do meu trabalho. E eu convido vocês para conhecerem a página Itanhaém, Litoral e Região, e também como se inscrever no canal aqui no YouTube. É muito importante que vocês se inscrevam, muito importante que vocês deixem um comentário. Tudo isso ajuda o YouTube a mostrar para mais pessoas esse conteúdo tão importante que vocês estão fazendo para a cultura da nossa cidade. O que importa o mundo todo se o mundo é aqui? A gente falou de pertencimento, de conhecer a nossa memória, de manter viva a nossa cultura. Não é responsabilidade só dos políticos, não é responsabilidade só dos professores, é responsabilidade de todos nós. Essa cidade é nossa, essa memória é nossa, e cabe a cada um de nós
mantê-la viva. Então eu quero te agradecer por estar colaborando para que a nossa história seja mantida viva, seja passada de geração para geração. Eu quero agradecer a cada um dos entrevistados que tem me dado a honra de sentar comigo para esse bate-papo, porque são pessoas que estão trabalhando em prol dessa memória, em prol dessa cultura. Se você conhece alguém que tem trabalhado em prol da memória, que tem trabalhado, feito alguma coisa por Itanhaém, é uma vida inspiradora, manda o nome dela pra gente, coloca nos comentários. A gente tem recebido vários nomes, a gente vai atrás dessas pessoas, a gente é curioso, nós gostamos de saber da vida alheia, do que vocês estão fazendo por aí. Temos muitas coisas para melhorar na nossa cidade, mas na nossa cidade tem muita gente boa, tem muita gente que ama Itanhaém e que quer ver Itanhaém assim cada vez mais bela, cada vez mais exaltada, e esse trabalho depende de você, depende de mim, depende de todos nós. Obrigada e até a próxima. Obrigado.